Bom, pessoal, bom dia a todos. São 10h34. Desculpa inicialmente por esse contratempo. Eu estava previsto para as 10 horas, né? Só peço que todo mundo desligue seus microfones, tá? Por favor. Quem quiser fazer pergunta, aí liga o microfone e faz a pergunta durante a aula, tá? Porque vocês sabem que isso atrapalha muito essas aulas online. Então, rapidamente, pedindo desculpa pela demora para começar a aula, tive problemas com o primeiro computador no áudio, eu mudei para esse é o da minha esposa, e aí eu tive que reconfigurar aqui o compartilhamento de tela. Mas agora, me parece que está ok. Bom, inicialmente dou boas-vindas ao professor Spadoni, uma honra tê-lo presente aqui. Professor Spadoni, fique à vontade para fazer também comentários, caso queira, durante a aula. Como vocês estão vendo nesse slide, nós mudamos um pouquinho a sequência do que estava previsto, né? Então, a previsão, o que estava previsto inicialmente, é que essa aula de hoje seria uma aula sobre nutrição e hidratação, né? Até o nominho da aula aí para vocês está esse. Mas eu conversei um pouquinho mais cedo com a Michele e eu entendo que é extremamente importante, antes mesmo da gente falar de assuntos como hidratação, nutrição, cicatrização, falar sobre resposta ao trauma, porque a resposta ao trauma é a base de tudo isso, né? Quando a gente for falar de nutrição e cirurgia ou de hidratação venosa, a gente vai falar muito de resposta inflamatória, a gente vai falar muito de resposta imune, e isso diz respeito à resposta ao trauma, né? Então, não fazia sentido a gente fazer essa aula depois, tá? Bom, eu vou procurar trazer nessa aula alguns conceitos mais modernos sobre resposta ao trauma, resposta à sepse, que é a maneira como hoje se estuda mais esse tema, olhando ele não só pelo prisma da cirurgia, mas pelo prisma das grandes agressões que podem envolver o organismo humano. Agora minha cachorra deu para latir aqui, espero que não atrapalhe. Bom, e a sepse é um dos grandes modelos de agressão ao organismo, de agressão que mexe tanto com o lado inflamatório quanto com o lado imune, tá? Então, a gente vai tentar fechar tudo isso para entender esse assunto dentro desse contexto como um todo, beleza? E falar de resposta orgânica ao trauma é falar de uma resposta adaptativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe, a priori, nada de patológico na resposta ao trauma. Se trata de uma resposta fisiológica, e é uma resposta fisiológica extremamente importante, porque a gente pode considerar que, em última análise, foi essa resposta uma das responsáveis pela perpetuação ou a manutenção da vida, da manutenção da nossa espécie no planeta Terra. Vamos entender um pouco sobre isso? Então, se a gente olhar pelo prisma da ciência, o planeta Terra possui em torno de 4,54 bilhões de anos, tá? Com uma margem de erro de mais ou menos 1% para essa estimativa que eu dei para vocês, tá? Se a gente for olhar agora para o nosso planeta e olhar agora mais de perto para a nossa espécie, né, o Homo sapiens, né, a gente acredita, segundo os estudos científicos, que o nosso ancestral mais primitivo, ele viveu na Terra em torno de 3,9 a 2,9 milhões de anos. Então, observe que é uma espécie extremamente nova, se a gente for considerar o nosso planeta, né? Bom, essa espécie evoluiu ao longo desses milhões de anos, milhares de anos, se a nossa espécie, o Homo sapiens, que vocês estão vendo aqui, ele está no nosso planeta há em torno de 300 mil anos apenas, né? Se a gente for considerar a idade do universo ou a idade do nosso próprio planeta, né? E a gente acredita em neurociência também que nos últimos 90 mil anos, 90, 100 mil anos, não houveram grandes mudanças no cérebro do Homo sapiens, tá? Do ponto de vista adaptativo, do ponto de vista evolutivo. Sendo assim, a gente pode afirmar com um certo grau de significância estatística que o nosso cérebro, o cérebro que você, que eu temos nos dias de hoje, não é nada muito diferente do cérebro e das maneiras de funcionamento cerebral daquele ser, ou daquele antepassado, vamos dizer assim, que permeou o planeta Terra há cerca de 100 mil anos atrás. A gente não teve grandes mudanças nesse tempo todo. E aí eu pergunto para vocês,
os grandes avanços da medicina, né, ocorreram há quanto tempo? Então, se a gente for voltar a cerca de 100 anos atrás, nem a penicilina existia, né? Então, muito pouco a gente podia fazer no sentido de reparar lesões, no sentido de ajudar o organismo a sobreviver a um trauma. Então, o que se desenvolveu ao longo desses milhares, dessas centenas, milhares de anos, foi uma resposta adaptativa no sentido de fazer com que esse ser, que é um ser extremamente frágil, inclusive, né? É um ser extremamente, digamos, sensível a agressões do meio. Imagine assim, eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, né? Mas imagine nós caminhando lá na relva, né? Há cerca de 50 mil anos atrás, né? E, de repente, você caía, vocês tomavam um escorregão e caía barranco abaixo e ficava lá todo quebrado, né? Bom, se não houvesse uma resposta adaptativa no sentido de manutenção da vida, você viraria em pouco tempo, se não é que não vai virar, a presa fácil de algum predador. Caso você desse a sorte de ser resgatado por alguém, você ia voltar lá para a sua aldeia e você ia ficar meio entregue à natureza, à sua própria natureza, para que o seu organismo se reparasse. E é exatamente isso que acontecia. E os mais capazes, os mais adaptados, e aí entra a questão da seleção natural, que é extremamente importante, conseguiam sobreviver e esses iam passando os seus genes adiante, assim por dizer. Então, no nosso passado, nós éramos mais ou menos isso aí, né? Uma espécie coletora, uma espécie caçadora, que tinha que competir, muitas vezes, aqui a gente até mostra um antepassado um pouco mais evoluído, né? Porque no início de tudo, a gente acredita que éramos meramente seres que comiam restos, né? Então a gente esperava os grandes caçadores da natureza abaterem e se satisfazerem com as suas presas, e o que sobrasse, a gente ia lá e pegava. Com o passar do tempo, a gente evoluiu no sentido de criar meios para competir diretamente com esses predadores. E aí a gente tinha muitas vezes, como mostra nessa imagem meramente ilustrativa, entrar em embate com esses seres. Mas, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente acabava saindo perdendo, né? Então, vamos imaginar aquele nosso antepassado primitivo lutando por alimento e ele foi ferido, né? E, ao ser ferido, o que restava para essa criatura, senão ser recolhido pelos seus pares e passar por algum ritual, talvez místico, que poderia eventualmente existir, mas o fato é que ele estava entregue à sua própria natureza, né? E aí passaram a sobreviver apenas os mais adaptados, né? E foram justamente esses mais adaptados que passaram o seu gene adiante. Fato é que, uma vez que ocorresse aquela agressão, o organismo daquele ser tinha que usar de toda a sua capacidade funcional durante a luta, né, muitas vezes, para conseguir sobreviver, e depois ia entrar num período de recuperação. É justamente esse período que a gente vai chamar de resposta ao trauma, e muitas vezes essa agressão deixou o organismo tão lábil, né, tão fragilizado, que ele pode não conseguir retornar essa linha de homeostase e sucumbir ao trauma, neste caso não na fase aguda, né, não consequente da injúria direta, mas consequente da resposta de tudo isso no seu corpo, ou melhor, das consequências, né, do trauma no seu corpo. Então, observem que a gente pode traçar paralelos com isso com os dias de hoje, porque é o que mais ou menos acontece em qualquer tipo de trauma, né? Com uma exceção que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, aqui só mostrando os momentos que aquele indivíduo poderia falecer, seja na hora do trauma, consequente da agressão direta, né? Seja num segundo momento, durante essa recuperação, uma vez que o seu organismo não desse conta de reparar aquelas profundas agressões que aconteceram em consequência desse trauma. Então, ao longo desses 90 mil anos, essa balança entre a vida e morte, ela ficou meramente a cargo da intensidade da agressão, concordam? Né? Poderia ser, ele pode ter sido agredido por um filhote de leão ou por um macho alfa, né? Então, a intensidade da agressão ia ser bem diferente num caso e no outro, né? E, por outro lado, na balança, a capacidade adaptativa, que aí sim a gente pode considerar que haviam variações de indivíduo para indivíduo em relação a essa capacidade adaptativa e a seleção natural fez o seu papel. Mas
nós, seres humanos, continuamos evoluindo, né, ao longo dos anos, ao longo das centenas de anos, usando do nosso córtex pré-frontal, e a gente desenvolveu a ciência, né? E a ciência fez com que a atenção ao ser humano, os cuidados ao ser humano, ganhassem uma visão científica. E aí veio a medicina moderna. E com a medicina moderna, a gente começou a encontrar meios para ajudar o nosso organismo dentro dessa sua capacidade adaptativa. Então, é exatamente o que a gente faz hoje. O princípio hipocrático, né, mais importante é, primeiramente, não piorar, né? Primeiramente, não causar mais dano do que a própria agressão inicial. Né? E dentro desta tônica hipocrática, a gente vai usar os nossos meios científicos, os cuidados médicos, para melhorar a nossa capacidade adaptativa. E isso foi válido? Foi extremamente válido, né? A gente conseguiu aumentar bastante a nossa expectativa de vida. Aquele antepassado primitivo, né, muito provavelmente ele não viveria mais do que algumas dezenas, talvez 2 dezenas, 3 dezenas de anos, né? E hoje a gente pode chegar à 8ª década, 9ª década de vida, muitas vezes, como gozando de uma saúde boa, né, e muitas vezes com uma boa qualidade de vida. Então, vocês sabem que muita coisa mudou e muita coisa vem mudando, só que num período de tempo muito curto, né, pessoal? Se a gente considerar toda essa história, toda essa mudança que a gente está falando agora, ela ocorreu nos últimos 100, 150 anos, né? E dentro dessas mudanças aqui, a gente inclui também procedimentos operatórios, grandes procedimentos operatórios que visam a cura, mas o nosso organismo ainda não teve tempo de se preparar evolutivamente para este tipo de agressão. É muito pouco tempo do ponto de vista histórico, vocês concordam? Isso vai demorar talvez ainda milhares de anos para que a gente possa se recuperar mais rapidamente de uma agressão, como, por exemplo, uma gastroduodenopancreatectomia, que é uma cirurgia de porte muito grande. Do ponto de vista evolutivo, nós não fomos preparados para isso. Então, a gente vai se comportar perante uma agressão cirúrgica da mesma maneira que a gente se comporta em relação a qualquer outro tipo de trauma. E além da cirurgia, a gente tem outros traumas, né? A gente não tem hoje mais aqueles predadores, ou até tem, né? Mas a gente não está mais tão expostos a esses predadores, mas a gente encontrou outros meios para nos machucarmos, né? E está aí um exemplo de uma coisa que quem trabalhar em pronto-socorro vai se deparar todo santo dia, né? Graves acidentes automobilísticos. Então, vamos falar aqui desse modelo de agressão, tá? Esse modelo de agressão é um modelo aceito que engloba as principais, não todas, mas as principais maneiras de traumatizar o organismo humano, né? Quais são elas? O politraumatismo, acabamos de ver um exemplo, né? Queimaduras, sepse, sangramentos. Olha que interessante, a pancreatite aguda ela entra como um grande modelo de trauma devido às suas características inflamatórias e sistêmicas. Então, ela entra nesse modelo também. E aqui a gente inclui também as cirurgias, as operações eletivas, onde a gente vai tratar uma afecção, né, fazendo uma agressão. A gente vai invadir o corpo humano no sentido de buscar a cura daquele problema, ou o tratamento daquele problema, mas isso também vai ser encarado pelo nosso corpo, né, que não está ainda evolutivamente preparado para isso, talvez um dia estejamos, mas ainda não estamos, como uma agressão, ok? Legal, então aqui a gente tem a cirurgia, né? E como a gente está dando mal de cirurgia, né? A gente não está falando de biologia evolutiva, a gente não está falando de neurociência, né? A gente vai falar mais com o foco cirúrgico. Então, a gente vai falar muito da agressão causada pelo procedimento operatório e quais são os desencadeantes iniciais dessa agressão e como vai ser a resposta do nosso organismo a ela. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida até esse momento, por favor, pode fazer perguntas. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir tranquilo aqui. Beleza. Beleza, só um responde, tá bom. Eu tenho que pegar, às vezes, esse feedback, porque dar essas aulas me faz sentir um total esquizofrênico,
como se eu estivesse falando para a parede. Né? É muito estranho para quem está acostumado a dar aula em sala de aula, a gente não ter o contato visual, né? Isso não é muito legal, mas a gente vai se acostumando, beleza? Bom, vamos em frente, então. E aí vem essa pergunta aí para vocês. Não dá para todos responderem, mas, enfim, eu vou fazer uma pergunta geral aqui. Em que momento o nosso organismo começa a responder ao trauma cirúrgico? Né? A gente vai estudar daqui a pouco que é no momento do corte, como eu mostrei para vocês nesse último slide, né, que essa agressão ela se torna mais, digamos, intensa ou mais real, vamos colocar assim, né? Mais palpável, mais organicamente ela se torna efetiva. Porém, hoje a gente sabe que esse trauma cirúrgico, essa resposta ao trauma, ela começa bem antes da operação. A gente pode considerar que esse trauma ele se inicia no momento em que você está lá no ambulatório e dá a notícia para aquele cliente, para aquele paciente que ele terá de ser operado. Isso vai mexer com as chamadas pré-programações daquele cliente. Ele sabe, de acordo com a sua experiência de vida, né, que indivíduos que são operados, indivíduos que têm doenças tão graves a ponto de serem operados por causa dessas doenças, muitas vezes morrem. Eles vão ter que passar por um sofrimento, né? E isso é interpretado pelo nosso córtex pré-frontal e gera-se uma resposta adaptativa, como se aquilo fosse acontecer imediatamente, e o nosso organismo precisa imediatamente se preparar para aquilo. O nosso cérebro, meus amigos, ao longo desses 90 mil anos, visando, ou 100 mil anos, vamos colocar aqui, ou 300 mil anos, vamos colocar aqui, visando a nossa sobrevivência, se adaptou em ser uma máquina preditiva. O nosso cérebro é uma máquina que faz previsões para o que vai acontecer sempre daqui a milésimos de segundo, visando fazer com que o nosso organismo se adapte e tenha uma resposta àquilo. Então, no momento que essa informação chega e é processada a nível do nosso cérebro, já se inicia uma resposta do ponto de vista adaptativo. Por isso a gente tem que tomar cuidado, não é? Por isso a gente tem que preparar, falar, nossa, aquele médico é muito bruto, porque ele falou para o cliente que ele vai ter que operar e ele pode morrer na cirurgia, e a paciente ficou lá chorando no corredor, muito triste, depressiva, não quis mais comer. O que aconteceu com essa pessoa? Horas, ela entrou num loop onde ela começou já a responder aquele trauma como se ele já tivesse acontecido, visualizar consequências daquele trauma, e isso é o que a gente chama de ansiedade, né? É o que acontece em todos os fenômenos relacionados à ansiedade. E existe um motivo para isso, como vocês, de uma maneira muito superficial, estão vendo nesse slide, né? Então, esse estímulo, ele vai ser processado, neste caso, não pelo tálamo, mas pelo córtex sensorial. Ele vai ganhar um caminho alto, chegando ao hipocampo, que é onde são controladas as nossas emoções. E o hipocampo vai fazer a amígdala, que é um pequeno órgão do tamanho de uma ervilha, pequena estrutura, né, do tamanho de uma ervilha dentro do nosso cérebro, que vai disparar uma resposta de luta ou fuga, um estímulo simpático que vai fazer o hipotálamo estimular a suprarrenal a produzir o hormônio do trauma, que é o cortisol. Rapidamente, olha que interessante essa resposta. A gente tem uma resposta, um caminho alto, que envolve o córtex, mas você pode ter um caminho baixo também, tá? É um caminho que não envolve o córtex, é um caminho subconsciente, onde aquele estímulo chega ao tálamo e vai direto para a amígdala, né? Isso faz com que nós, seres humanos, consigamos responder a certos estímulos de maneira extremamente rápida. Vamos imaginar que você está dirigindo, né? Você está dirigindo, e aí passa uma criança correndo na sua frente, né? Olha como a coisa é rápida. Imediatamente você vai ter uma resposta onde você vai meter o pé no freio, né? E parou, não matou a criança. E aí você vai se ver totalmente em simpaticotonia, né? Com o coração acelerado, com as mãos geladas, respirando mais rapidamente. Você nem sabe o que aconteceu ainda. Aí que você vai ver o que aconteceu. Ou seja, aquela resposta foi instantânea, ela foi subconsciente e aquilo preservou a sua vida, às vezes,
e a vida de uma outra pessoa, para vocês verem a importância dessa resposta adaptativa, ok? Mas é a mesma coisa, né? Aqui só para a gente relembrar um pouco, né, da neuroanatomia, este órgãozinho que vocês estão vendo aqui, ligado ao núcleo caudado, que é essa estrutura aqui, que está ligado, por sua vez, no putamen, esse órgãozinho, essa estruturazinha aqui é a amígdala. Observe como ela fica perto aqui do hipocampo. O hipocampo, onde... Isso aqui é o cérebro límbico, né, pessoal? Hipocampo, onde são processadas muitas das nossas emoções, né? E o tálamo, ele fica aqui atrás do globo pálido, né? Aqui é o globo pálido lateral, o globo pálido medial, e o tálamo fica ali atrás. E observe aqui o giro do cíngulo, né? O giro do cíngulo, olha que estrutura interessante. Ela une praticamente todas as estruturas cerebrais, desde a ponte, onde se operam, onde se chegam esses estímulos mais básicos, até o cérebro límbico, chegando até o córtex pré-frontal, que é onde existe a nossa sede de racionalidade. O giro do cíngulo tem uma função extremamente importante em todo esse contexto, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês a amígdala, que vai disparar um estímulo em direção ao hipotálamo, rumo à nossa amiga hipófise, que por sua vez dispara em direção da suprarrenal. Beleza? Só para a gente relembrar. Então aqui, né, ó, o nosso hipotálamo, né, disparando para a hipófise, que vai para a suprarrenal, produzir o nosso hormônio do trauma, que é o cortisol, né? Então o cortisol começa a ser produzido e ele vai ter, olha, o bando de função. Olha a desgraça que você fez quando você agiu de uma maneira pouco humanística com o seu paciente e tratou de uma maneira que ele não estava preparado para ser tratado segundo as suas pré-programações. Falar de pré-programação é um assunto para uma outra aula, onde a gente pode falar até de hipnose, que é uma coisa que eu gosto muito, porque a pré-programação está envolvida com essa resposta que o indivíduo vai ter quando ele sofre algum tipo de estímulo externo, né? Mas tudo bem. O fato é que, neste caso aqui, houve essa descarga de cortisol e a grande maioria das pessoas não quer ser operada, né, pessoal? Então, isso vai acontecer muitas vezes. Além disso, né, além desses fatores mais ligados à mente, à psique, existem outros fatores? Claro que existem, né, outros fatores importantes. O jejum, né, a gente vai ter uma aula na semana que vem onde eu vou falar da importância da questão nutricional, da questão do jejum prolongado, né, então muitas vezes nossos pacientes para fazer cirurgias, eles ficam longos períodos em jejum, e a resposta aguda ao jejum, como a gente vai ver na próxima aula, já é uma resposta ao trauma, já vai ser uma resposta adaptativa, como se o organismo já começasse a se preparar, faltou comida porque tem algo errado acontecendo, né? Então o organismo já começa a se preparar para esse algo errado que está para vir, e aí ele já mobiliza as suas reservas. E o nosso amigo cortisol começa a ir lá para cima, e na hora que o cortisol vai lá para cima, a gente começa a entrar em catabolismo, a gente começa a mobilizar a energia. E aí, olha que dado importante, né? O jejum simples leva a uma perda de 340 gramas de massa magra por dia. E aqui é massa magra, né? É proteína que eu estou falando, né? Porque essa proteína está sendo usada como substrato para a produção de glicose, letargia, fadiga e outros sintomas associados. Outro ponto é a dor. A dor é um estímulo que vem a partir dos nossos receptores, né? É um estímulo que acende a nossa medula, e é interpretado como algo que está trazendo risco, algo que está lesando, algo que pode lesar, e a dor, então, ela também é um fator que desencadeia essa resposta adaptativa, que é a resposta ao trauma. Mas, por fim, né, para a gente não ficar devagando muito, né, a gente vai ter, como eu falei inicialmente, o cume dessa resposta, né, essa resposta realmente ela vai se tornar algo real para o nosso corpo no momento em que ela ocorrer, né? E isso vai acontecer na gente, vai acontecer no cachorrinho, vai acontecer no gato, vai acontecer no camundongo. Todos nós vamos ter essa resposta que eu vou falar agora para você. E por isso, de todas essas respostas que eu falei para você até agora, ou desses mecanismos que geram uma resposta, este que eu vou falar agora é o mais estudado, porque a gente pode estudar ele, inclusive, em laboratório, né? Em animais de laboratórios que não têm um cérebro tão desenvolvido quanto o nosso, né? E essa lesão tissular, ela vai ter alguns caminhos, né? E o caminho que a gente quer é em direção à cicatrização, né? Reparar aquele dano tecidual
e a restauração do funcionamento metabólico normal daquela estrutura, que é o que a gente vai falar quando a gente fala do corpo como um todo, de homeostase, né? Galera, isso foi estudado, né? A nossa ciência, para tentar ajudar-nos, né, a melhorar essa resposta adaptativa, começou a estudar isso. E um dos primeiros a estudar isso foi um momento só, historicamente, onde se estudou muito a resposta ao trauma, foi nesse período de guerras, né? Porque você tinha grandes traumas e se estudou, se observou como que o organismo reagia a esses traumas, né? Então, um dos grandes nomes é o Dr. David Cuthbertson, que em 1942 criou um modelo explicativo, um modelo ilustrativo de como funciona essa resposta metabólica ao trauma. E chamou a resposta ao trauma, ou deu a resposta ao trauma, dividiu a resposta ao trauma em duas fases, e fez uma analogia entre essas fases e o movimento das marés, chamando uma fase inicial, uma fase de seca, uma fase onde o organismo está hipovolêmico, onde falta sangue, ele chamou isso de fase Ebb. E depois uma fase, se ele sobreviver à fase Ebb, ele passa para uma fase de cheia, de flow, onde tende a ficar edemaciado, tende a reter líquidos. Então, daí surgiram esses conceitos que até hoje a gente fala bastante, apesar de serem bastante antigos, que são os conceitos de fase Ebb e fase flow. Aí estão para vocês as características, segundo o Cuthbertson, da fase Ebb e da fase flow. Vamos falar primeiro da fase Ebb rapidamente. Inicialmente, então, se entende que essa fase Ebb ela é curta, né? Ela tem em torno de 2 a 3 dias de duração. E hoje, muitas vezes, com a intervenção, né, com os cuidados médicos, o indivíduo passa meio que batido a fase Ebb, né? O anestesista está o tempo inteiro combatendo esse status hipovolêmico e as alterações metabólicas relacionadas àquela perda de sangue, aquele trauma agudo no momento que ele está ocorrendo. Então, hoje a gente vê que a fase Ebb é bastante curta. Às vezes ela está restrita ali ao período da cirurgia propriamente dita e às vezes algumas horas após a cirurgia, onde a gente está fazendo aquela terapia de expansão do paciente, né, para repor as perdas. Essa fase ela é marcada por hipovolemia, hipotensão, diminuição de fluxo, a resistência vascular sistêmica está aumentada, há um aumento de hormônios, corticoides, catecolaminas e diminuição da insulina, com o aumento do glucagon, mobilizando todas as suas reservas proteicas. Isso leva a um status hiperglicêmico. Então, você precisa ter glicose para manter o cérebro ativo. Pensem, né? Para o nosso corpo, o que está acontecendo é a mesma coisa que acontecia com aquele antepassado primitivo de 90 mil anos atrás. A gente precisa manter o cérebro funcionando, porque se o cérebro pifar, pifou tudo. Aí você vai desmaiar ali, vai vir uma presa e vai te comer. Então, para o cérebro funcionar, você tem que dar glicose para ele. O cérebro ele não precisa nem de insulina para processar a glicose. Então, manter o funcionamento cerebral, manter o sistema cardiovascular, né? E manter a produção sanguínea depende de glicose. Então, essa glicose não precisa de insulina. Ela pode ser totalmente metabolizada por essas estruturas. Sistema hematopoético, rins e coração, além do cérebro, né? O coração em alguns locais de células cardíacas, mas o sistema hematopoético, ele não precisa da insulina para fazer o seu metabolismo. Bom, fato é que a gente tem um status, então, hiperglicêmico, e olha que interessante, esse status hiperglicêmico se mantém na fase flow, porque na fase flow você ainda está em resposta ao trauma. Mas na fase flow, você já saiu, você sobreviveu àquele status hipovolêmico. As meninas falam que ele só tipo assim, ventila. Você pode repetir a pergunta? Tipo assim, ventila. Cortou novamente. Aí você dá uma olhada. Aí qualquer coisa que você tiver com eu acho que não é uma pergunta. Eu acho que ela está conversando com alguém. Aí você me liga na hora, vê o que é, se é gás, se não é. Olha que interessante. Se é gás ou se não é. Bom, quem está com o áudio ligado, por favor, desligar, tá? Pessoal, posso continuar? Pode continuar. Ok, desliga o áudio, por favor, tá? Vamos lá. Então, fase flow é uma fase de retenção fluídica,
com aumento de permeabilidade vascular, aqui aí começa o edema, né, galera? Aqui você tem aumento de permeabilidade, então aquela pessoa que estava com a periferia fechada, ela começa a inchar, né? Diminuição da resistência vascular sistêmica, hipermetabolismo, né? Pleno catabolismo, né? Mantém ainda aumentados os hormônios do trauma. A insulina aumenta, olha que interessante, aqui a insulina está diminuída, aqui ela aumenta. Ainda assim, a hiperglicemia continua. Então, isso nos faz pensar que existe um fator alheio à insulina, alheio à produção de insulina, que mantém a glicemia aumentada no trauma. E quem responder isso até o fim da aula ganha um livro. Eu dou um livro para quem responder até o fim, não, até daqui a pouco. Se alguém quiser, por que no trauma, se alguém assistiu já essa minha aula, vai saber a resposta. Esquece, eu não vou postar nada, porque eu já dei essa aula e alguém pode ter assistido. Mas, de qualquer maneira, a hiperglicemia continua, certo? E a insulina já está sendo produzida. Então, existe um outro fator no trauma que mantém a hiperglicemia nos pacientes que estão em resposta ao trauma. Um outro pesquisador, chamado Moore, chamou essa fase aqui, a fase flow, né, de fase de retenção de sódio, óbvio, né, está retendo, né, retendo líquido, retendo sólido, e deu para ela algumas características bastante ligadas à questão nutricional. Por isso eu gosto do Francis Moore, né? Ele falou que nessa fase, além de todas essas alterações, existe uma marcada glicogenólise, lipólise e proteólise. Então, como eu falei, é aquela fase que o cara já sobreviveu à lesão. Agora essa é a fase de lamber as feridas, né? Então, é a fase onde você vai usar de todas as suas reservas para cicatrizar, né? Então, o tigre só vai lamber, ou melhor, sei lá, o lobo só vai lamber as suas feridas depois que ele fugir do seu agressor, né? Ele não vai estar fugindo do agressor e lambendo as suas feridas. Ele vai lamber as feridas depois que o agressor já passou, e isso é a fase flow, a fase de retenção de sódio. E Moore demonstrou que no momento, olha, ele deu essa importância para o sódio, porque ele observou que no momento em que a gente começa a ter uma diurese rica em sódio, né, já não está mais retendo água e sódio, é um indício que você está recuperando. Então, esse é um indício que você está entrando na fase de convalescência, tá? Pessoal, esse modelo, espero que vocês tenham entendido, ele é extremamente importante, porque ele explica de uma maneira bem clara, um modelo bem racional para explicar as fases da resposta ao trauma, embora a gente vai ver que nos dias de hoje essas fases já não são vistas assim de uma maneira tão clara como a gente via há algum tempo atrás. Eu estou olhando o relógio aqui porque eu não quero que essa aula passe de 1 hora, então eu tenho mais ou menos 30 minutos, e agora eu vou falar para vocês como essas respostas são mediadas. Então, era interessante para o Francis Moore, para o Cuthbertson, né, entender clinicamente essas respostas, né, mas eles quiseram também entender por que isso acontece, né, quais são as substâncias que fazem a mediação dessas respostas, e aí a gente chega naqueles hormônios do trauma, que vocês já conhecem muito, né? E o estímulo inicial para a produção desses hormônios do trauma é um estímulo interoceptivo, nesse caso. O que é um estímulo interoceptivo? É um estímulo que ocorre dentro do nosso corpo e não fora dele, claro, motivado por algo que um agressor, muitas vezes externo, mas o nosso corpo vai sentir isso através da dor e através da hipovolemia. Então, a gente tem baroreceptores, principalmente localizados na crosta da aorta e nas carótidas, que vão mandar uma mensagem para o cérebro dizendo, olha, o volume de sangue está caindo, está dando merda, né? Ou, pior que isso, ou juntamente com isso, você tem dor, né? E a dor acontece quando nós somos agredidos. E da mesma maneira, então, você tem um estímulo ascendendo a medula espinhal, né? Através de um neurônio espino-hipotalâmico, né? Direto para o tálamo, pessoal. E do tálamo, vocês sabem já o que acontece, né? Pode acontecer, nestes casos, a percepção cortical, né, da dor, principalmente, né? Mas já existe uma resposta disparada via amígdala em direção ao hipotálamo e daí para a hipófise, no sentido de você liberar cortisol. Isso é o que acontece na fase EB, né? O cortisol tem os seus efeitos de inibição de síntese proteica, estimulação proteólise, estimula a lipólise, e uma série de outros estímulos, inclusive ativando outros hormônios.
Em amarelo está aqui também as catecolaminas. São dois hormônios que estão muito funcionantes na resposta aguda ao trauma. As catecolaminas são responsáveis por todos aqueles efeitos da fase EB, inclusive a inibição da insulina. É o trauma agudo, é o momento que o trauma está acontecendo, né? Depois, quando você sai já para a fase flow, as catecolaminas começam a diminuir e a insulina começa a ser produzida de uma maneira mais tranquila. Outros hormônios que estão aumentados, o ADH, a aldosterona e o glucagon. Observem que o único hormônio que está inibido na resposta aguda ao trauma desses hormônios, que são hormônios importantes, principais hormônios, eu posso dizer, do nosso corpo, o hormônio que está inibido é a insulina. O resto está tudo aumentado, tá? Muito bem. Bom, isso aqui não tem muita novidade para vocês, né? Ficar falando de hormônio e tal, né? A insulina, ela está suprimida, como eu falei, nas fases agudas ao trauma. Então, aqui é um desenho, né? Onde eu estou mostrando para vocês aqui, ilustrando, né, a glicose, e a insulina é esse carinha aqui de azul, né? E o papel da insulina é pegar a glicose e jogar para dentro da célula. E no trauma, a gente está com a insulina suprimida, né? Então, por isso, a glicose fica mais no sangue, né? A glicose não entra na célula, então aquela glicose que está sendo adquirida, se não pelo alimento, pela neoglicogênese, pela proteólise, ela vai estar mais circulante para aqueles órgãos que não precisam da insulina para que a glicose entre no interior das suas células, né? Mas eu falei para vocês que ainda durante o trauma, quando a insulina começa a voltar ao normal, que é o momento em que as catecolaminas começam a diminuir, a hiperglicemia continua. E por que a hiperglicemia continua? Porque existe um fenômeno chamado resistência periférica à insulina. Tem insulina, mas a glicose não entra na célula porque existe ali um porteiro na célula, lá no citoplasma da célula, que está aqui em roxo, que não deixa a insulina entrar, falando, não vai, não interessa insulina. Nós ainda precisamos de glicose na nossa circulação. Então, enquanto essa resistência periférica à insulina não é interrompida, digamos assim, isso é um sinal para a gente que o organismo continua em resposta ao trauma, tá? Então, a responsável ou o responsável pela manutenção dos índices glicêmicos aumentados na fase flow, mesmo quando a insulina já volta aos seus níveis mais normais, é a resistência periférica à insulina, que é uma das grandes características da resposta ao trauma, e por isso, durante os traumas, aqueles modelos, né, que a gente viu de trauma, né, pancreatite, sepse, cirurgia, etc. e tal, a gente tem um status hiperglicêmico, né? Olha que interessante agora aqui, em fase precoce, essa elevação da glicemia, ela visa manter estoques energéticos para cérebro, rins, sistema hematopoético, né? Como eu falei, um pouquinho antes. Mas a gente foi arrumando meios de manter aquele organismo que na natureza já teria ido para o pau há muito tempo, a gente arrumou meios artificiais de manter aquele indivíduo vivo. E a gente não foi preparado para ficar tanto tempo submetido a altos índices glicêmicos. Então, essa hiperglicemia, que antes era boa, até era benéfica num contexto, ela passa a ser extremamente deletéria, porque a hiperglicemia diminui a função imune, prejudica a cicatrização, aumenta o estresse. Tudo isso que vocês estão lendo, faz um print aí da tela e depois vocês decoram. Então, esses são os efeitos deletérios da hiperglicemia. Então, foi observado nas UTIs, já no final do século passado, início desse século, que a hiperglicemia dentro de pacientes em UTI, né, é um fator de risco para óbito, né? Esses pacientes que estão mantendo glicemia alta, se você não tratar essa hiperglicemia decorrente da resposta ao trauma, ela vai morrer em consequência dos distúrbios provocados pela essa exposição subaguda ou crônica até a índices glicêmicos elevados, tá? Para um organismo que não foi previamente preparado para isso, né? Isso ocorre de uma maneira mais lenta no diabético, né? Ele vai, aos poucos, o organismo vai tentando se adaptar e ele vai pegando aquelas comorbidades de uma maneira mais paulatina, mas num organismo que não estava preparado para isso, isso é muito rápido e ele deteriora muito rapidamente as custas dessa hiperglicemia. Então, e mostrando, isso é tão importante, quando a gente estuda níveis de estresse,
um dos pontos que a gente coloca como marcador da gravidade do estresse metabólico é a hiperglicemia, né? É a hiperglicemia. Muito bem. Aí vem uma pergunta capital. Tá, beleza, mas nenhum daqueles hormônios que eu mostrei para vocês, a priori, está diretamente relacionado com a resistência periférica à insulina. Então, a resistência periférica possui alguns gatilhos que não são necessariamente diretamente relacionados com o gatilho hormonal, né? Por exemplo, você injeta no ratinho adrenalina, a insulina é suprimida, né? Mas você injeta adrenalina no ratinho, pelo menos imediatamente, você não tem resistência periférica à insulina. Mas você tem resistência periférica à insulina se você faz uma lesão no ratinho. Aí você vai ter resistência periférica à insulina. Por quê? Alguém sabe responder por quê? Sabe responder por quê? Minha esposa Rosana está assistindo a aula, tem uma... Eu tenho plateia para assistir a aula. Alguém sabe dizer? Acho que vocês não estão nem me ouvindo, vocês já dormiram, né? Bom. Eu não sei responder mesmo. Legal que você é a única que me responde nessa aula, né? Mas vamos lá. Professor, também não sei, vamos ver. Legal, vamos lá. Não, galera, é por causa do seguinte, galera, o estímulo que faz a resistência periférica à insulina se manter, ele não é um estímulo hormonal, ele é um estímulo inflamatório. E existem outros mediadores envolvidos, que são as famosas citocinas, que estão diretamente relacionadas à resposta inflamatória. Por isso essa aula chama REMIT, né? A galera gosta de chamar de REMIT, resposta endócrina, metabólica, inflamatória ao trauma. Então, a resposta inflamatória, desencadeada inicialmente pela lesão endotelial, né? Então, você está lá, teve a lesão, a endotélio lesou, aí você tem a ativação dos leucócitos, o neutrófilo rola ali, ele adere, etc. E ali você vai ter uma explosão de citocinas, né? O que acontece agora com o corona, né? Cytokine storm, a tempestade de citocinas, porque é uma doença que leva a uma resposta inflamatória sistêmica. Então, os pacientes graves têm essa tempestade citocínica. E se você for lá ver, eles estão em resistência periférica à insulina. Porque quem causa isso são citocinas. Vamos estudar um pouquinho como isso acontece. Então, isso é o que eu falei para vocês, é o que está acontecendo lá no endotélio, né? A liberação de fatores pró-inflamatórios. Então, nós sabemos hoje que existem citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas o importante para a gente é que essas citocinas, elas chegam até o fígado, né? E lá no fígado, elas vão produzir, vão sintetizar chamadas proteínas de fase aguda. Então, elas vão falar para o fígado assim, ó, estão ferrados, né? Então, para de produzir proteína transportadora. Para de produzir albumina, que a albumina agora não serve para nada. Né? A gente precisa mobilizar as nossas defesas, a gente precisa quebrar todas as nossas defesas, porque está dando merda. Né? E aí começa a produzir essas citocinas de fase, essas proteínas de fase aguda. E para de produzir albumina e ferritina. E olha aqui uma delas, proteína C reativa. Então, hoje a gente dosa a proteína C reativa no sangue como um marcador da resposta inflamatória. Quanto mais alta a proteína C reativa, mais inflamado está aquele paciente, correto? Olha aqui no ponto de vista do gráfico, né? Então, ocorre o estímulo inflamatório e a proteína C reativa, ela explode, né? Tem pico. Enquanto isso, albumina e transferrina, né? Eu acho que falei ferritina. Albumina e transferrina caem, que são proteínas carreadoras, correto? E aí vem, né? Se você pegar uma proteína de fase aguda, que é produzida, né, é sintetizada, produzida no fígado, a partir do estímulo citocínico, aí você pega lá a PCR, injeta no rato, o que vai acontecer com o rato? Várias coisas, dentre elas, resistência periférica à insulina. Então, descobrimos quem foi o responsável pela resistência periférica à insulina, foi a agressão inflamatória, que produziu citocinas, que levou o fígado a produzir proteínas de fase aguda, e isso, enquanto estiver acontecendo,
a gente vai ter resistência periférica à insulina. E a consequência disso a nível sistêmico é essa síndrome que a gente definiu na década de 90, né, que é a CIRS. Né? Então, clinicamente, o paciente que está em uma tempestade citocínica, né? Gostei do nome. É o paciente que está com proteínas de fase aguda lá nas gripas, como que ele vai estar clinicamente? Ele vai estar com a temperatura elevada ou baixa, né? Com mais de 38 ou menos 36. A frequência cardíaca dele está aumentada. A frequência respiratória dele está aumentada. O PCO2 está diminuída. E os glóbulos brancos vão estar ou aumentados ou diminuídos, geralmente com bastonetes aumentados. Então, essas são, quando você tem duas ou mais dessas condições, você diz que o indivíduo está em CIRS. E se você for numa UTI, é o que você vai ver, né? O indivíduo desse jeito. E aí você vai falar, ele está inflamado, né? Ele está sob ação citocínica, né? Precisamos dar um jeito dele sair disso, ok? E foi esse modelo, então, que permeou, agora a gente já está falando de alguns modelos mais modernos, a gente saiu de Cuthbertson, vamos falar agora de um modelo imunoinflamatório que surgiu na década de 90, né, que é esse modelo de CIRS. Então, você tem o trauma, e aí você tem uma resposta pró-inflamatória, né, que é a CIRS. E isso deixa o organismo bastante debilitado. Então, muitas vezes, no pico da CIRS grave, ele tem disfunção de múltiplos órgãos, ou seja, os órgãos funcionais dele não aguentaram, não tiveram capacidade vital suficiente para aguentar aquele estresse inflamatório. E aí ele entra em insuficiência de múltiplos órgãos, vai para diálise, vai para respirador, etc. Né? Ou quando não tinha diálise e não tinha respirador, ele morria mesmo. Né? E ele pode sucumbir nessa fase. Né? Mas aí veio uma constatação interessante. Deixa eu ver se eu falo aqui. Não vou falar aqui, vou falar daqui a pouco. Então, beleza. Isso aqui a gente está na década de 90, né? E na década de 90, então, a gente começou a observar o que acontecia com os pacientes graves, né? O que acontecia? Ele chegava lá na UTI e, às vezes, ele morria no primeiro dia, né? No segundo dia. Ainda a consequência, na maioria das vezes, da intensidade da agressão, né? Ele foi operado, sangrou, não conseguiu controlar, e aí ele morria. A gente chamava isso de insuficiência de múltiplos órgãos precoce. Né? Muitos sobreviviam, iam bem, iam lá bonitinho, né? A mortalidade diminuía, mas quando chegava lá para o 7º dia, esses pacientes morriam de novo. Né? Cara, você tratava, né, a agressão inflamatória, né? Você tratava CIRS, entrava com antibióticos, cirurgia, e bababá, hidratação, e dali a pouco ele morria lá no 7º dia, e geralmente ele morria no 7º dia por uma agressão ligada à imunossupressão. Então, é como se ele ficasse primeiro inflamado e depois ele ficava imunossuprimido, entende? E ele morria da imunossupressão. E aí caiu uma ficha, né? Criou-se um modelo de CARS, que depois da CIRS, né, você tinha a CIRS, e aí você vai ter uma resposta anti-inflamatória compensatória, uma síndrome anti-inflamatória compensatória que leva o indivíduo à imunossupressão. E aí se descobriu que existiam as citocinas anti-inflamatórias. Do mesmo jeito que são sintetizadas as pró-inflamatórias, o organismo é sábio, para não deixar o bicho morrer, ele faz com que sejam sintetizadas anti-inflamatórias para compensar aquele trauma. Então está explicado. Então, depois que a gente sai daquela fase do estresse inflamatório, a gente tem que se preocupar em não imunossuprimir. E aí a gente começou a cuidar disso também, né? E esse é o modelo CIRS-CARS, né, que foi muito popularizado lá atrás, onde vocês tinham nem nascido, na década de 90 e início do ano 2000, mais ou menos. Esse modelo CIRS-CARS estava bastante em voga, e até hoje eu ainda uso isso em algumas aulas, apesar desse já ser um modelo considerado ultrapassado. Né? Esse modelo aqui, que vocês estão vendo, CIRS, CARS, MORT, né? É considerado um modelo um pouquinho ultrapassado. Tá, aqui ainda falando de CIRS, CARS, então trauma, né? O que a gente passou a pretender, né? E até o Acerto, né? Vocês conhecem o projeto Acerto, a gente vai falar sobre ele.
Então, a base dele, quando a gente começou a publicar os primeiros trabalhos, é que o indivíduo passe por CIRS e CARS de uma maneira mais imodulada, e para isso você começa a preparar o indivíduo no pré-operatório, né, para que ele aguente a CIRS e depois tenha reserva imunológica para aguentar a CARS, e com isso passar por esse período sem picos de CIRS e CARS, que é onde você tem o problema acontecendo, né? Isso, é claro, vai levar o organismo para a cicatrização homeostase, mas quando não tiver jeito, né, aí não tem jeito, aí o caminho é a morte mesmo, né? E eu comecei a chamar, esse é um slide que eu fiz aqui, né, que eu coloquei esse danger zone aqui para dizer que esse momento em que a gente está passando por CIRS e CARS, ele é um momento onde a gente está em instabilidade metabólica, é onde pode acontecer um segundo trauma, e isso aí levar o indivíduo ao óbito, né? Então, o cara está lá em CIRS, CARS, aí ele tem uma fístula. O que acontece? Vai para o pau, né? Ele tem CIRS, CARS, aí tem uma pneumonia, né? Então, é a teoria do segundo impacto, né? Ele está em meio à recuperação daquele impacto, ele tem um segundo impacto. Por isso, a gente tem que zelar para não ter fístula, tem que zelar para não ter pneumonia, porque esse segundo impacto pode ser mortal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que a literatura estudou muito esse modelo em sepse, tá, pessoal? E ela deu uma siglazinha para as consequências do CIRS e CARS, né? Então, a consequência de CIRS e CARS, desse processo, é o que eles chamaram de CAOS, C-H-A-O-S. O que é o CAOS? O que pode acontecer como consequência de CIRS e CARS? Você pode ter o C de choque, que é predomínio de CIRS. Você pode ter o retorno à homeostase, que é o H, balanço entre CIRS e CARS, que a gente chama de MARS, a resposta mista. Apoptose, predomínio de CIRS. Disfunção orgânica, predomínio de CIRS. E supressão imune, predomínio de CARS. Tá? Então, de CIRS e CARS, você tem o caos. Tá? Só para... Isso é legal conhecer, embora um pouco antigo, mas é legal, é a base para a maneira como a gente vê hoje. Mas aí o que aconteceu? A gente já está chegando no final, tem ainda mais 10 minutos, e agora eu vou falar para vocês o que aconteceu depois que a gente começou a pensar o paciente vítima de trauma, né, dessa maneira, não mais apenas uma questão hormonal, mas uma questão imunoinflamatória associada, né? O que mudou depois que a gente começou a abordar esses fatores relacionados à inflamação e imunossupressão? Então, foi feito um estudo, né, cerca de 10, 12 anos depois, como estava mostrando ali, daquele estudo inicial, né? E olha que legal, a gente observou que o indivíduo ele tem ainda aquela mortalidade precoce, né? Não tem jeito, isso aí diz respeito a CIRS, ele morre, né? Consequência da cirurgia, etc. Mas agora ele não morre mais no sexto, sétimo dia, ou ele não tem mais falência de múltiplos órgãos no sexto, sétimo dia. A gente conseguiu destruir esse pico, porque a gente começou a se preocupar com essa lógica CIRS e CARS e MARS, né? A resposta mista e o caos, e começamos a cuidar de tudo isso. E houve uma série de avanços, protocolos de UTI, protocolos de antibiótico, terapia de hidratação, terapia nutricional, e uma porrada de coisas, diálise precoce, né? Ventilação mecânica precoce, uma série de medidas protocolares que passaram a ser empregadas para pacientes graves dentro desse pressuposto imunoinflamatório. E isso foi o que fez com que essa curva diminuísse, né? Que não tivesse pico, né? Em torno ali do sexto, sétimo dia. Mas e aí? O que a gente criou? Qual que foi a consequência disso nos dias de hoje? É isso aqui, que vocês estão vendo nesse slide, né? Então, hoje, pessoal, se você for nas UTIs, você vai ver pacientes com um perfil mais ou menos assim. São pacientes que fazem aniversário na UTI, né? Eles estão lá meses na UTI, mantendo a vida às custas de mecanismos artificiais, né? Estão em diálise, ventilação mecânica, terapia nutricional artificial, usando um monte de antibiótico, um monte de antifúngico. Então, a gente está mantendo meios de deixar esse indivíduo vivo e ele não sai de um processo que agora virou crônico, uma resposta crônica, que a gente vai chamar
Ah, sim, olha lá o que acontece com esses pacientes, né? Eles formam escaras, úlceras de pressão, formam uma úlcera, forma outra, entra no ventilador, sai do ventilador, pega uma infecção por um bicho, sai por um bicho, pega acesso venoso, aí pega outro acesso, aí tem sepsis do catéter, aí troca. E a gente vai tocando o barco e o indivíduo vai definhando dentro de um contexto que a gente vai chamar de PICS, Síndrome Catabólica de Persistência de Inflamação e Imunossupressão. Dentro deste modelo, então, a gente passa a entender que CIRS e CARS já não acontecem em tempos separados, como um dia já aconteceu. Como a gente já entra rapidamente com todas as medidas protocolares, muitos pacientes a gente salva, né? Muito mais pacientes a gente salva e vai de alta. Aqueles que não recuperam, em geral, eles têm uma grande agressão, onde CIRS e CARS já caminham juntos, como vocês estão vendo nesse slide, né? E aí, eles chegam num determinado ponto onde eles não têm uma reserva metabólica ou não têm uma capacidade vital que seja forte o suficiente para superar aquela agressão, mas são mantidos vivos às custas de mecanismos artificiais. E por conta disso, ele entra num quadro de síndrome catabólica com persistência de inflamação e imunossupressão, caminhando, na maioria das vezes, para uma morte indolente. Então, ele fica lá, as crônicas, né? Ele é um diabético, hipertenso, que faz um AVC, né? Aí você vai lá, tira ele daquela injúria aguda, tal, mas, pô, ele é todo ferrado. Aí você mantém ele em ventilação mecânica, usando um monte de droga, tal, e vai mantendo ele vivo. E muitas vezes ele vai definhando às custas, às vezes, das próprias doenças de base que ele tem, lentamente, tá? Então, pessoal, esse é o novo paradigma que a gente lida, tá? Clinicamente, né, esses pacientes têm tempo de UTI maior que 14 dias, então esse slide é importante. Já é antigo, ó, observa que esse slide é de 2012, né, então já não são conceitos novos. Por isso é muito importante vocês conhecerem isso, tá, pessoal? Vocês são médicos, então não dá para ficar discutindo resposta ao trauma, falando que resposta ao trauma é cortisol e adrenalina, tá? A gente tem que ir além disso. Então, reconheçam, né, um paciente que está lá na UTI, paciente grave, está mais de 14 dias internados, ele mantém proteína C reativa aumentada, ele tem aliado, é muito interessante, você olha para o paciente, ao mesmo tempo ele está inflamado e imunossuprimido, não é? Ele está inflamado, a proteína C dele está alta, ele tem todos os marcadores inflamatórios, ao mesmo tempo ele está pegando infecção por fungo, né? E está imunossuprimido. Então, é essa síndrome, aqui estão as características dela, depois vocês pegam esse slide, que caracteriza esse novo paradigma, né, de pacientes graves, que é o PICS, tá? Galera, 1 hora de aula, e agora a gente faz as nossas conclusões, tá? Então, falamos de Cuthbertson, falamos de Moore, e a gente passou para o paradigma imunoinflamatório, falando de Sears e CARS, que foi o paradigma que norteou a década de 90. Falamos da disfunção de múltiplos órgãos precoce e tardia, né, que levou a essas conclusões, né, desse comportamento bimodal da insuficiência de múltiplos órgãos. Aí falamos dos avanços em tratamento intensivo, o desaparecimento do segundo pico de disfunção de múltiplos órgãos, na primeira década do ano 2000, e agora, na segunda década do ano 2000, o surgimento da PICS, que é o novo desafio que a gente tem que tratar e arrumar meios, né? Que é a síndrome catabólica de persistência de inflamação e imunossupressão, ok? Então, no nosso mapa do tempo, é mais ou menos isso, né? Evoluindo aqui a partir da década de 70, aqui falando mais de medicina intensiva, né? E o paradigma atual é a PICS, e vamos ver o que vem depois disso, né? Bom, pessoal, é isso. Deu certinho o tempo. Eu vou deixar agora aberto para vocês fazerem alguma pergunta que vocês queiram.